O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista São Mateus, no capítulo 2, iniciando do versículo 1. Glória te seja dada, ó Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ver isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-lhes a Belém, lhes disse: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo dos seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença do rei Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. O dia da Epifania, a aparição de Cristo ao mundo, encerra o cenário de presépio que fomos montando durante os dias de Natal, com a chegada das personagens que faltavam. Os magos do Oriente, em busca do menino Jesus, o encontram em Belém. Devemos lembrar que a nossa relação com o tempo, irmãos e irmãs, não é baseada pelo andar do calendário, apesar desse calendário instituído nos governos e da cultura. Eles são pensados para organizar as nossas vidas, a nossa produção, o nosso descansar, regular a nossa vida. Mas o calendário que tenho em mente aqui seria um outro. O calendário em que o tempo não segue regras humanas. Essas regras que nos fazem pensar a vida em qualquer época do ano. Deixa eu botar um óculos, porque hoje está difícil, a visão está fazendo assim, voltando, e aí eu não sei o que ela quer da minha vida aqui. O tempo, o nosso tempo, claro, ele é organizado em cima desse tempo, desse calendário que corre, né? Que inicia o ano, termina o ano, tem feriado. Mas muitas vezes não precisamos dessas datas para tomarmos novas atitudes, mudar as nossas vidas, fazer planos. Então, nesse sentido, isso nos liberta da obrigação de início de ano de cumprirmos as regras que muitas vezes nos propomos fazer, ou alguém propõe para a gente seguir. Então, graças a Deus, isso pode ocorrer em qualquer momento das nossas vidas. Esse é o calendário do mistério do sagrado.
Mas o que significa a epifania no texto do Evangelho de Mateus para a nossa espiritualidade, nos diversos contextos de nossas vidas? A história do Natal é contada em nosso tempo litúrgico de forma diferente pela comunidade de Mateus, desse Evangelho que foi escrito. Temos ainda em mente uma narrativa enraizada do Natal, calcada no relato de Lucas. Sempre o Natal nos soa mais em Lucas do que em Mateus. E a gente estabelece, o nascimento de Jesus Cristo, os anjos, pensamos nas falas de Maria, enfim, toda aquela cena que é descrita por Lucas. Mateus não segue essa narrativa. E daí é necessário que a gente tire de foco um pouco essa narrativa que fomos ensinados, das músicas que cantamos, para focar no Evangelho desta manhã. No Natal de Mateus não há anjos em torno do presépio, não há nada ali apontando por essa presença. Não há estábulo no Evangelho de Mateus, sequer há uma manjedoura. A gente leu isso, está muito claro no texto de Mateus. Tampouco a figura de Maria tem um protagonismo com falas, pois essas falas ficam com José. José, se a gente perceber na leitura do início do Evangelho de Mateus, José é o que tem o protagonismo. Ele fala, ele sonha, ele age, e isso nos traz esse lado da Sagrada Família pensada aqui por Mateus. Aliás, José é guiado por sonhos com um anjo. Sempre aparece esse anjo em sonho para José, que interferem nas decisões em momentos críticos da vida de José e de sua família. Foi assim que o anjo, numa conversa no sonho, como é descrito no texto bíblico, alerta que José deixasse de besteira e aceitasse Maria, que já estava grávida. Não teria problema nenhum. Ele teve que se desfazer da tradição da sua cultura, das regras religiosas, e acolheu aquela mulher grávida. No relato de Mateus, a casa de Maria e José não fica em Nazaré. Aqui diz que fica em Belém, onde se deu o nascimento de Jesus. Mateus foca no contexto terreno, social, no qual aquela criança havia nascido. O texto deseja que o nosso olhar se volte para o contexto, não para anjos, não ficar distraído com os anjos e com músicas, mas no contexto no qual aquela criança nasceu. Às vezes estamos demais acostumados a ver a espiritualidade em elementos incríveis e que nos tiram da dureza da vida para o brilho, para ouvir palavras maravilhosas, e nos esquecemos assim que a espiritualidade surge também no contexto da encarnação, no lidar do dia a dia, das decisões que tomamos, da ajuda que recebemos, dos livramentos que acontecem conosco. O trecho sobre o nascimento de Jesus traz uma realidade muito crua da vida, onde o conflito faz parte do cotidiano de pessoas como eu e você, e das sociedades, como por exemplo do Brasil e da nossa América Latina. As lutas pelo poder, o uso da violência para perpetuar nas versões dos impérios contemporâneos a violação sistemática da autodeterminação dos povos. Por isso que vemos um império, que era o Império Romano, tomando posse de uma terra, de um território, e que oprimiu esse povo. Jesus nasce nesse contexto. Ele não nasce nos palácios, como são ditos, mas nasce para Mateus numa casa simples, no contexto de violência.
Herodes e os magos são protagonistas nessa história de Natal, na qual a Sagrada Família gira em torno do movimento dessas duas personagens. A gente percebe que a família vai se movimentar não em torno de outra coisa senão das decisões de Herodes e da presença daqueles magos. O Natal de Mateus recai sobre o episódio da trama de Herodes ao saber do movimento dos magos em busca de uma criança. Imagine só, uma criança que será rei dos judeus. E aquilo causou uma agitação na normalidade daquela paz do Império Romano naquelas terras de fim de mundo. Aquilo perturbou a ordem, por isso que o texto fala que Jerusalém também ficou agitada. Por que Jerusalém ficou agitada? Porque Jerusalém tem, dentro de Jerusalém, a sede do poder político, religioso, e essa notícia perturba a ordem estabelecida. Uma criança que vai tirar a paz daqueles homens poderosos. Aliás, a expressão rei dos judeus acompanhou Jesus em seu nascimento. A gente vê isso no início da narrativa de Mateus, e também em Mateus no momento do seu julgamento, que está lá em Mateus 27:11, e por fim de sua morte em Mateus 27:37, que diz: este é o rei dos judeus. Mateus é preciso nas palavras e nas expressões. Ele nos provoca, apontando que a vida está também relacionada com a morte dessas pessoas. Herodes sente-se ameaçado com a notícia que não vem da esfera de influência política dele, mas essa notícia vem do estrangeiro, aqui entendido como gentios, povos que não são de Israel, através de magos do Oriente. E daí, Isaías 60, de 1 a 6, que a gente leu aqui, vai dar, é usado por Mateus para o termo os reis. Por isso que aparece essa ideia, porque o texto bíblico não fala em reis, fala em magos. Mas aquela coisa de usar o texto bíblico para dar força ao acontecimento. Ao encontrar os magos, os instrui o rei que enviasse notícias de onde exatamente aquela criança estaria, onde ela estaria, para ir adorá-lo, num claro intuito de eliminar qualquer esperança de um líder judeu insurgente. Esse plano é descoberto pelos magos através de quê? De um sonho. E eles decidem tomar um outro caminho para não encontrarem Herodes. A comunidade na qual o Evangelho de Mateus foi criado deseja conectar Jesus com a história do povo de Israel. E ao mesmo tempo, conectar esse Jesus além da história do povo de Israel. Por isso a presença dos gentios. O texto de Isaías é trazido nesse sentido. Esse Messias seria o Messias universal, ou seja, alguém que irá governar a todos e não um povo particular. Por isso que em diversos momentos, irmãos e irmãs, iremos nos deparar em Mateus com expressões tais como: tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Ou ainda, porque está escrito por meio do profeta. E é assim que Mateus, daquela comunidade, 60 anos depois do nascimento de Cristo, aquela comunidade constrói esse evangelho. E aí começa a puxar da tradição judaica as justificativas para esse nascimento. Mateus busca nos escritos proféticos passagens para construir um elo com a memória do povo, das histórias
das pessoas de fé de Israel. A história do nascimento de Jesus, contada por Mateus, vai propositadamente lembrar a história de quem? De Moisés. Nesse sentido, o contexto de opressão por um poder de um império poderoso, Mateus subverte a história dos então vencedores para o resgate simbólico de um poderoso e um novo rei, que fura esse bloqueio do poder, consegue passar as defesas desse poder. O menino é salvo não pelas águas do Egito, tal como Moisés, mas pela ação dos seus pais, que ao perceberem um perigo que estava vindo do rei Herodes, e por isso saem em fuga para o Egito. E coisa, né? Moisés e Jesus nesse sentido, só que Jesus faz esse caminho para o Egito, depois volta para a sua cidade. A simbologia em Mateus traz esperança ao povo e aos povos quando relata que sonhos são libertadores, quando neles podemos encontrar saídas para nossos conflitos. Estou falando bobagem? Quantos de nós já tivemos nossos sonhos? Eu não me aventuro a dizer que é algo que vem a Deus me avisando, mas eu percebo que muitas vezes na leitura desses sonhos há algo que vem do nosso contexto no qual vivemos. Isso já dizia Freud, né? Já traz dessas vivências que temos e de coisas que estão ali presentes, que brotam do nosso inconsciente. E às vezes acordamos e temos uma ideia brilhante e conseguimos resolver um problema que até então não havia solução. O sonho significa também nos transportar para outros mundos, não é? Muitas vezes no sonho a gente pode voar, nos sonhos a gente pode vencer um obstáculo, no sonho nos encontramos também em perigo. De alguma forma nos conectamos com essas forças e o sonho traz essa perspectiva. Em Mateus devemos ler os sinais da natureza e do cosmos, tal como fizeram os magos, seguindo aquela estrela. No meio de uma noite longa de inverno, a luz daquela estrela é o sinal da esperança, e no lugar do medo, a coragem de seguir com fé. A escuridão para o povo antigo é algo que mexia com a vida deles. A gente que acho que desde o século XVII, né, as cidades começam a ter luz pública, no sentido de poderem prolongar o dia, né, conseguir prolongar um pouco mais o dia, mas por muitos e muitos séculos, a noite sempre foi um momento de desafio para os povos. Por isso que a presença da noite aqui é interessante, porque ela nos faz lembrar que poderes, forças maiores, grandes, elas não têm a potência total. Uma luz irá brilhar como sinal de esperança e nos tirar do medo. O Evangelho exige de nós em que estejamos abertos a sonhar com a vida melhor, e para nós e para a nossa gente, não importa as ameaças que recebemos de governos daqui ou dali, dos poderosos daqui e de lá, sempre haverá uma estrela a nos guiar. A Epifania nos convida a nos manifestar como sonho e luz. Ninguém pode roubar os nossos sonhos, ninguém pode tirar essa luz. Sonho e luz no meio de nossa gente, tal como aconteceu com Jesus Cristo. Devemos testemunhar a potência dessa mensagem, que não só atende ao nosso existencial, mas também
a potência de transformar estruturas injustas em nossas sociedades, tal como o Evangelho anunciou. Que Deus nos conceda um bom ano, que Ele possa nos encher de sonhos e de luz nas decisões que iremos tomar e acolher os sentimentos que temos dentro de nós, e também para o nosso país e para o mundo que precisa de paz e não de mais uma guerra, né? Mais produção de armas, né? Mais energia suja, né? Que degrada o planeta. São sinais que a gente precisa estar atento em nossos dias. Que o Senhor nos abençoe. Amém.